Oi, oi, Doc. Boa noite, tudo certinho com vocês? Hoje a gente vai estar revisando aqui o plexo braquial na anatomia topográfica do braço, beleza? Então vamos aqui. Ciclo básico, anatomia, anatomia topográfica, membro superior, e agora plexo braquial. É um tema bem difícil, assim, no ciclo básico, um dos mais difíceis, porque tem vários nervos, tem vários territórios de inervação e é bastante conteúdo para uma só vez. Mas a gente vai focar nos aspectos mais importantes para a nossa prática clínica, para a gente levar para a vida mesmo. Tem várias questões que são direcionadas mais para o ciclo clínico, então isso vai ajudar a dar uma boa fixada e fazer essa correlação entre a base e a prática, ajuda a fortalecer bastante o que a gente vai aprender, beleza? Então vamos lá, a gente vai iniciar o plano de estudos. A primeira questão que eu separei é a número 2. O plexo braquial se forma a partir dos ramos ventrais dos seguintes nervos espinais. Primeiro vamos revisar o que é nervo, o que é ramo ventral e ramo dorsal. Você lembra que a gente tem a parte dorsal e a parte ventral da medula espinal, sendo que a parte dorsal é mais sensitiva e a parte ventral ela é mais motora. Esses nervos vão se entrelaçar e formar os ramos ventrais dorsais. Então, vão ser ramos mistos, vamos dizer, tanto a parte sensorial quanto a parte motora. Os ramos dorsais, perdão, eles vão inervar a pele e musculatura intrínseca do dorso, enquanto que os ramos ventrais, eles vão estar formando, no caso, plexo braquial, no tórax a gente está se referindo, né? Plexo braquial, e vão formar os nervos intercostais posteriores que vão realizar a inervação braquial. Vocês se lembram? Então, a gente tem que são 5 nervos, 5 ramos. Tem o C5, o C6, o C7, o C8, e pega o primeiro nervo torácico. Então, a resposta certa é a letra C. Aqui, Doc. E foi. Certinho? Bora lá. Fazer o flashcard para revisar depois. Pera aí que tem que fazer o flashcard aqui. Adicionar um novo flashcard. Deck. Anatomia topográfica. Do plexo braquial. A gente seleciona um tema, que vai ser anatomia topográfica. Vamos salvar. A gente cria um card rapidinho só para não perder o deck. Fechou? Vamos voltar para o plano de estudo lá que a gente estava fazendo. E aqui. Beleza. Já fez a número 2, né? Então agora a gente vai para a questão número 4. Acerca do plexo braquial, selecione a alternativa incorreta. O plexo braquial possui topograficamente duas partes, a supraclavicular, situada no pescoço, e a infraclavicular, situada na axila. Tá perfeito, e essa alternativa é bem certinho isso, lembrando que a parte infraclavicular vai corresponder desde os fascículos até os ramos terminais, e a parte supraclavicular é dos fascículos, os troncos e os ramos dorsais, né? Então, tá perfeito a alternativa A. Na porção supraclavicular, localizam-se os ramos ventrais de C5 a T1, os troncos superior, médio e inferior, bem como suas divisões anteriores e posteriores. Certinho, a gente acabou de ver ali na alternativa 2, que é de fato de C5 a T1, os ramos ventrais, e tem as divisões anteriores e posteriores que vão estar formando os fascículos, e os fascículos por si vão formar os ramos terminais e vão originar os ramos colaterais. Na porção infraclavicular, localizam-se os fascículos lateral, posterior e medial, bem como os nervos terminais músculo cutâneo, radial, ulnar, axilar e mediano. Perfeito, né, Doc? É na porção infraclavicular que estão os fascículos, de fato, até os ramos terminais. Daí tem esses ramos terminais ali que ele falou, todos que ele citou ali são os ramos terminais. A gente tem o nervo músculo cutâneo, a raiz lateral e a raiz medial do nervo mediano, que vai formar daí o nervo mediano posteriormente. O nervo axilar, o nervo radial, e, por fim, o nervo ulnar. Então, tá tudo perfeito aqui. Da parte supraclavicular do plexo
braquial não se origina nenhum nervo colateral. Errado, né, Doc? A gente tem da parte supraclavicular saindo 4 nervos colaterais, que é o nervo dorsal da escápula, o nervo torácico longo, o nervo supraescapular e o nervo subclávio. Então, a alternativa D tá erradinha. Era o que a gente queria achar, a alternativa incorreta. A gente vai aproveitar nessa questão para fazer 2 flashcards, um referente à questão anterior, que não tinha o deck feito ainda, e um em relação a esse, beleza? Então, quais são os nervos colaterais da parte supraclavicular do plexo braquial? Então, a gente viu que são 4. O nervo dorsal da escápula, o nervo torácico longo, o nervo supraescapular e o nervo subclávio. Agora, para não deixar tão no seco e complementar um pouco essa questão, vamos relembrar quais são os territórios de inervação desses nervos colaterais. O nervo dorsal da escápula ele vai inervar o músculo levantador da escápula e os músculos romboides maior e menor. Já o nervo torácico longo vai inervar o músculo serrátil anterior, que vai estabilizar ali o movimento da escápula e na inspiração. O nervo supraescapular vai inervar o músculo supraespinal e o músculo infraespinal. E, por fim, o nervo subclávio vai inervar o músculo subclávio, de respectivo nome. Então, vamos salvar aqui. Vamos aproveitar para fazer o flashcard da questão número 2, que tinha faltado antes. Aqui. Beleza? Esse a gente vai fazer aquele método de ocultar palavras, que fica bem legalzinho para a gente revisar. Vamos ventrais dos nervos espinais de C5, C6, C7, C8 e T1 formam o plexo braquial, o qual topograficamente está dividido, a gente acabou de ver, em parte supraclavicular e parte infraclavicular. Os ramos originam os troncos, sendo o superior formado por C5 e C6, o médio por C7 e o inferior por C8 e T1. Beleza? Ficou bem completa essa alternativa, mas é para dar uma boa revisada, beleza? Vamos lá. Os ramos ventrais. Ó, gente, meu gatinho tá aqui vendo a gente. Dá um oi para eles. Ele quer entender a anatomia também hoje. Os ramos ventrais, nervos espinais C5, C7, T1, ocultar palavras, formam o plexo braquial, o qual topograficamente, em partes, é dividido em parte supraclavicular e parte infraclavicular. Os ramos originam os troncos, sendo superior formado por C5 e C6, o médio por C7 e o inferior por C8 e T1. Fechou? Vou colocar a imagem para ilustrar. Agora a gente salva. Agora a gente vai para a questão número 5. São nervos colaterais infraclaviculares no plexo braquial, exceto. Antes a gente tinha revisado supraclaviculares, agora a gente vai para a parte infraclavicular, beleza, Doc? Dá um tempo aí para vocês pensarem aqui qual alternativa é possível, daí a gente revisa. Então, na parte infraclavicular, a gente também tem 5 nervos colaterais. Os nervos peitorais lateral e medial, beleza? O nervo subescapular, beleza, tá ali na alternativa C. O nervo tóraco dorsal na alternativa D. E o nervo cutâneo medial do braço e do antebraço, que não estão presentes ali. Tá aqui o nervo dorsal da escápula
que é, na verdade, um nervo colateral supraclavicular, a gente acabou de ver, né? Então, a alternativa errada seria a letra D. Vamos revisar agora os territórios de inervação desses nervos colaterais infraclaviculares. Os nervos peitorais lateral e medial vão estar inervando os músculos peitoral maior e menor. O nervo subescapular vai inervar o músculo redondo maior e o músculo subescapular, o respectivo nome, né? O nervo tóraco dorsal vai inervar o músculo latíssimo do dorso e o nervo cutâneo medial do braço e do antebraço vai inervar a parte medial, respectivamente, do braço e do antebraço. Quais são os nervos mais importantes, os territórios mais importantes de inervação que eu quero que vocês lembrem? O nervo peitoral lateral e medial, que vai inervar o músculo peitoral maior e menor, e o nervo tóraco dorsal, que vai inervar o músculo latíssimo do dorso. Esses são os mais importantes, vocês precisam lembrar da parte motora. Agora, da parte cutânea, é mais interessante vocês lembrarem do cutâneo medial do braço e do antebraço, porque eles vão estar inervando ali um território extenso, né? Então, é bem interessante. Lembrar desses aí são os principais que eu quero que vocês lembrem dessa parte de nervos colaterais. Os supraclaviculares eu não acho tão importante, eu acho mais importante esses infraclaviculares para nossa prática clínica mesmo. Vamos lá. Quais são os nervos colaterais infraclaviculares do plexo braquial? A gente tem o nervo peitoral lateral e medial. O nervo subescapular. O nervo tóraco dorsal. E o nervo nervos cutâneo medial do braço e do antebraço. Fechou? De novo essa imagem. Agora a gente vai para a questão número 6. Selecione a alternativa com correspondência incorreta quanto à inervação muscular. Então, aqui a gente está trabalhando com todos os nervos terminais do plexo braquial. E é para a gente revisar qual que está erradinho. Então, vamos lá. Vamos começar pelo nervo músculo cutâneo. O nervo músculo cutâneo, ele surge a partir do fascículo lateral. O fascículo lateral ele é formado pelos troncos... pelas ramificações do tronco, ramificações anteriores do tronco superior e médio. Daí, os troncos superior e médio têm as ramificações anteriores, vão formar fascículo lateral. A fascículo lateral vai se dividir em dois, que é o nervo músculo cutâneo e a raiz lateral do nervo mediano. O nervo músculo cutâneo ele vai estar inervando o músculo bíceps, o bíceps braquial, né? O músculo braquial e o músculo córaco braquial. Já a raiz lateral do nervo mediano vai se juntar depois com a raiz medial do nervo mediano, que vai vir do fascículo anterior, e vão formar o nervo mediano, que vai inervar o músculo anterior, todos os músculos do compartimento anterior do antebraço da eminência tenar. Eminência tenar, lembrando que é essa parte aqui do dedão, até aqui, no quarto dedo, metade do quarto dedo, até o dedão, polegar. Beleza, toque. Então, agora, nervo mediano, músculo palmar longo, sim, né? O músculo palmar longo é o músculo anterior do antebraço, então tá certinho. Nervo ulnar, músculo flexor ulnar do carpo. Vamos retomar tudo do nervo ulnar antes. O nervo ulnar, ele vai se originar do fascículo anterior também, do tronco inferior. Então, a gente tem o tronco inferior, ele vai originar o ramo posterior e o ramo anterior. Esse ramo anterior vai originar o fascículo anterior por si só, sozinho. Vai acabar formando o nervo ulnar ali. Esse nervo ulnar, ele vai irrigar a maioria dos músculos intrínsecos da mão, que estão na mão e atuam na mão, então. E o músculo flexor ulnar do carpo. Então, a C também está certinha. Agora, a D, vamos ver. Nervo axilar vai inervar o músculo braquiorradial. Não, né, Doc? A gente acabou de ver que o braquiorradial, ele vai ser
inervado pelo nervo músculo cutâneo, enquanto que o nervo axilar ele vai estar se formando ali no fascículo posterior pela junção de todos os troncos dos ramos posteriores dos troncos, superior, inferior e médio, vai se juntar, vai confluir, vai formar o fascículo posterior. Esse fascículo posterior vai originar o nervo axilar, e o nervo axilar vai inervar o músculo deltoide e o redondo menor. Então, a alternativa errada é a letra D. Beleza? Estamos voando. Vamos lá. Fazer o flashcard agora. Quais são os ramos terminais do plexo braquial? Então, antes a gente estava vendo os ramos colaterais, agora a gente vai para os ramos terminais. Então, a gente tem o nervo músculo cutâneo, a raiz lateral e medial do nervo mediano, que vai depois formar o nervo mediano, o nervo axilar, o nervo... Opa, faltou aqui. O nervo radial e o nervo ulnar, por fim. Beleza, Doc? Vou colocar uma imagem, nervos terminais. Agora a gente vai para a questão número 7. A gente vai falar lá um pouco sobre a drenagem superficial do membro superior, beleza, Doc? Vamos lá. Ele está pedindo a alternativa correta sobre a vascularização superficial do membro superior. As veias superficiais do... Vamos começar de baixo para cima, na real. Mais interessante. A veia basílica é continuação da veia axilar. Você lembra, Doc? Quando a gente está falando de drenagem venosa, o que vem depois não é continuação. Isso seria quando a gente está falando de drenagem arterial. Então, na verdade, a veia axilar que é a continuação da veia basílica, nesse caso. Não ao contrário, né? Então, tá errada. Mas, de fato, a veia basilar vai formar a veia axilar ali. Então, a alternativa D está errada, mas por causa dessa troca. O certo seria a veia axilar é a continuação da veia basílica. No antebraço, a veia basílica é acompanhada pelo nervo cutâneo lateral do braço. Não, aqui. Quem é acompanhado pelo nervo cutâneo lateral do braço é a veia cefálica, não a veia basílica. O que eu uso para lembrar? A veia cefálica, ela tá desse lado do braço, ela é mais lateral, né? Então, medial, ela é lateral. Cefálica, quando eu penso cabeça, sei lá, me vem na... Tem aquele macete do radial e do ulnar, né? Então, a gente faz radial, esse osso aqui, ulnar é o osso que tá mais medial. Então, a cabeça tá para cima, cefálica tá para cima, então aqui para mim sempre vai ser a veia cefálica, porque a cabeça tá para cima e o dedão tá para cima. É horrível, mas me ajuda a lembrar. Então, se o nervo cefálico é mais lateral, então ele tem que ser acompanhado por um nervo que é lateral, então o nervo cutâneo lateral do antebraço. Então, por essa lógica, a veia basílica, que é medial, vai ser acompanhada pelo nervo cutâneo medial do antebraço. As veias cefálica e basílica originam-se da rede venosa palmar superficial da mão, enquanto que a veia intermédia do antebraço se origina da rede dorsal. Tá errado, né, Doc? É o contrário. A veia basílica e cefálica se origina da rede venosa dorsal superficial da mão, enquanto que a veia intermédia do antebraço se origina da rede venosa palmar superficial da mão. Então, inverteu ali. As veias superficiais do membro superior provêm das redes venosas superficiais da mão, da dorsal ou da palmar. Perfeitinho. Então, é a alternativa A certa. Vamos lá. Fazer aquele macete de ocultar palavras de novo, pode ser? As veias superficiais do membro superior provém da rede venosa palmar superficial e da rede venosa dorsal superficial, sendo que, vamos fazer assim, da rede venosa dorsal
surge a veia cefálica e a veia basílica. E da rede venosa superficial surge a veia intermédia. Beleza, Doc? Então vamos lá. Agora a gente faz aqui. As veias superficiais do membro superior provêm da rede venosa palmar superficial e da rede venosa aqui, dorsal superficial. Então aqui a gente oculta e da rede venosa dorsal surge a veia basílica. Então vamos ocultar aqui e a veia cefálica e da rede venosa superficial surge a veia intermédia. Vamos colocar uma imagem agora. E bora para a próxima, Doc. Agora a gente vai para a questão número 8. Selecione a alternativa incorreta quanto à drenagem venosa superficial do membro superior. Vamos lá. A veia cefálica é superficial em todo o seu trajeto e em sua origem, e relaciona-se com o nervo superficial do nervo radial na sua origem. Tá certinha. De fato, a veia cefálica é superficial em todo o seu trajeto, e ela, na sua origem, vai ali se relacionar com o ramo superficial do nervo radial, e depois ela vai se relacionar com o nervo cutâneo lateral do antebraço. Quem não é superficial durante todo o seu trajeto é a veia basílica, que no 1/3 superior do braço vai se aprofundar na face muscular ali e vai ficar profunda. No braço, a veia cefálica é medial ao músculo bíceps braquial. Não, né? Ela é lateral. A gente acabou de ver o macete. Cefálica tá para cima. Aquele macete do osso ulnar e radial. Então, se a veia cefálica é lateral, então ela vai ser lateral ao músculo bíceps braquial também. No antebraço, cotovelo e braço, a veia cefálica é lateral, enquanto que a veia basílica é medial. Tá certinha, né? Aqui a B tá errada, como eu estava procurando é errada, a B que vai ser a que a gente vai selecionar depois. Mas vamos terminar de revisar todas as alternativas. A veia cefálica perfura a face clave peitoral e desemboca na veia axilar. Tá perfeita. A veia cefálica vai ser tributária da veia axilar, enquanto que a veia basílica vai originar a veia axilar. Então é a alternativa B, a errada, que a gente estava procurando. E agora a gente faz o flashcard. Vamos lá. Vamos falar sobre as características gerais. Quais são as características anatômicas gerais da veia basílica e da veia cefálica, que são duas veias bem importantes, né? Então, vamos lá. Quais são as características gerais da veia anatômicas da veia basílica e veia cefálica? Vamos lá. A veia basílica, ela se relaciona com o nervo cutâneo medial do antebraço, está medial ao músculo bíceps braquial, e a veia axilar é continuação da veia basílica. Agora, a veia cefálica. O que a gente sabe da veia cefálica? Que na sua origem, ela vai se relacionar, vai se relacionar com um nervo diferente do que do seu trajeto, né? Então, ela vai se relaciona com o nervo cutâneo lateral do antebraço no seu trajeto, está lateral ao músculo bíceps braquial e é tributária da veia axilar. Fechou, Doc? Então, é essa aqui. Salvar. Agora a gente vai para as questões que eu tinha falado para vocês, que fazem a correlação do ciclo básico com a clínica, é mais legal
interessante para gente gravar na nossa prática. Paciente, sexo masculino, 55 anos, sofreu queda com trauma em membro superior esquerdo, gerando uma consequência uma lesão do nervo mediano. Assinale a alternativa correta referente ao caso clínico. Então, vamos lá. Vocês se lembram que o nervo mediano ele vai estar inervando o músculo bíceps braquial, o músculo braquial e o músculo coracobraquial. Então, faz inervação do músculo deltoide. Não, né, Doc? O músculo deltoide é inervado pelo nervo axilar. Então, a A está errada. O nervo mediano origina-se do fascículo lateral do plexo braquial, ok? Inerva o bíceps, o coracobraquial, flexores do cotovelo. Vamos deixar essa de lado e revisar depois. Vamos continuar. O nervo mediano é o maior do fascículo medial do plexo braquial, C8 a T1, inerva os flexores dos dedos e realiza o desvio ulnar. Não, né, Doc? Quem realiza a inervação dos flexores dos dedos é o nervo ulnar. Então, tá completamente errado. O nervo mediano origina-se a partir dos fascículos lateral e medial do plexo braquial e é responsável pelos músculos flexores do antebraço, exceto o flexor ulnar do carpo e metade medial do flexor profundo dos dedos, que são responsáveis, nesse caso, são de responsabilidade do nervo ulnar. Então, essa aqui que está certinha. Aqui, flexores do cotovelo estaria errado, porque é extensores do cotovelo, né? Então, esse era o problema dessa questão. Então, a gente vai para a alternativa D. Mandamos bem. Vamos fazer o flashcard. Qual o território de inervação do nervo mediano? A gente tem que é os músculos bíceps braquial e coracobraquial. Fechou, Doc? Vamos lá, nervo mediano. Próxima questão. Agora a gente vai para a questão número 11. Paresia no músculo deltoide redondo menor, além de alteração na sensibilidade na face lateral e superior do braço, são características de lesão do nervo. A gente acabou de falar do nervo que era responsável pela inervação do músculo deltoide redondo menor. Vocês se lembram? Qual que era? Isso aí, Doc, o nervo axilar, que vem do fascículo posterior. Vai ser união dos ramos posteriores dos troncos superior, médio e inferior, né? Então, mandamos bem. Vamos lá. Tá quase acabando. Acabar esse quinto, quase sextando. Quais são os territórios de inervação do nervo axilar? Vamos lá. Pode ver que é o músculo deltoide e músculo redondo menor. Vamos lá. Nervo axilar. Agora a gente vai para a questão número 14. O nervo torácico longo, ramo colateral supraclavicular do plexo braquial, pode, durante uma cirurgia como mastectomia, ferimento por objeto perfurante ou em cirurgias para remoção de linfonodos axilares, desenvolver a paralisia do músculo que ele inerva. Assinale a opção que elenca tal músculo. Então, Doc, vocês se lembram qual o território de inervação do torácico longo? A gente falou nisso antes, quando a gente estava falando de nervos colaterais, porque torácico longo é um nervo colateral da parte supraclavicular do plexo braquial. Vocês lembram? É o músculo serrátil anterior à resposta. Beleza? Músculo deltoide é nervo axilar, músculo trapézio não está relacionado aqui com o conteúdo que a gente está aprendendo. E o músculo serrátil posterior também não, beleza? Então, só sobra o serrátil anterior.
O território de inervação do músculo torácico longo, blá, 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 é o músculo serrátil anterior. Por último, mas não menos importante, a questão número 15. No departamento de emergência de um hospital, um paciente, após ser esfaqueado profundamente no braço, encontra-se com um movimento de abdução do braço. A abdução, se lembra que é abrir, abre, afasta do plano mediano. Do braço acima de 40 graus comprometido, além da perda de sensibilidade na face lateral da porção proximal do braço. Marque a opção que expõe o tecido nervoso provavelmente lesado. Então, Doc, o que é importante a gente saber no movimento de abdução? Ele tem uma particularidade porque são dois músculos atuando em um momento diferente. Nos primeiros 40 graus iniciais, o músculo supraespinal, que está localizado acima da espinha da escápula, vai atuar realizando a abdução. Ele é inervado pelo nervo supraescapular. Mas como ele está falando ali que o comprometimento é nos 40 graus, acima de 40 graus, então é outro músculo, que é, na verdade, o músculo deltoide, né, aqui. E ele vai estar sendo inervado pelo nervo axilar. Beleza, Doc? Como a gente já fez um flashcard sobre o nervo axilar, vamos colocar sobre outro nervo agora, o território de inervação de outro nervo que a gente aprendeu. Outro nervo, outro ramo terminal, né? Acho que seria interessante do nervo mediano. Ao território de inervação do nervo mediano, a gente vê o que é os músculos anteriores do antebraço e os músculos da eminência tenar. Beleza, Doc? Acho que do nervo mediano, na verdade, já foi. Vamos colocar do nervo ulnar. Com certeza. A gente tem maioria dos músculos intrínsecos da mão e músculo flexor longo dos dedos. Deixa eu dar aqui. Vamos lá, salvar aqui. Fechou. Então, agora a gente terminou nosso questionário e vamos revisar com os flashcards que a gente fez durante as questões, para fixar bem certinho esse conteúdo. Cadê? Aqui. Qual o território de inervação do nervo ulnar? Então, a gente tem a maioria dos músculos intrínsecos da mão e o músculo flexor longo dos dedos. Facilzinho, né? Vamos lá. Qual o território de inervação do músculo torácico longo? É o músculo serrátil anterior. Isso aí, Doc. Quais são os ramos terminais do plexo braquial? Então, a gente tem o nervo músculo cutâneo, o nervo mediano, que é a união da raiz lateral do nervo mediano, da raiz medial do nervo mediano, o nervo axilar, o nervo radial e o nervo ulnar. Aqui foi aquela que a gente fez para facilitar. Quais são os territórios de inervação do nervo axilar? Então, o nervo axilar inerva o músculo deltoide e o músculo redondo menor, perdão. As veias superficiais do membro superior provêm da rede venosa dorsal superficial e rede palmar superficial, sendo que da rede venosa surge a veia cefálica e basílica. Na verdade, é a rede venosa palmar superficial, surge a veia cefálica e a veia basílica, e da rede venosa superficial, da rede venosa dorsal superficial vai surgir a veia cefálica e a veia basílica, e da rede venosa palmar superficial vai surgir a veia intermédia. Isso aí, Doc. Bastante rede venosa. Quais são os nervos colaterais infraclaviculares do plexo braquial? Então, a gente tem que são 6. Tem o nervo peitoral lateral e medial, o nervo subescapular, o nervo tóraco-dorsal e o nervo cutâneo medial do braço e do antebraço.
Quais são as características anatômicas da veia basílica e da veia cefálica? Então, a veia basílica, ela vai ser acompanhada em todo o seu trajeto pelo nervo cutâneo medial do antebraço, percorrer o braço medialmente ao bíceps e, como continuação, vai ter a veia axilar. Já a veia cefálica, ela vai ser acompanhada em todo o seu trajeto pelo nervo cutâneo lateral do antebraço, vai ter um trajeto lateral ao músculo bíceps e vai ser tributária da veia axilar. Quais são os nervos colaterais da parte supraclavicular do plexo braquial? Então, a gente tem o nervo dorsal, são 5, nervo dorsal da escápula, o nervo torácico longo, o nervo supraescapular e o nervo subclávio. Qual o território de inervação do nervo mediano? O nervo mediano, ele vai estar inervando os músculos anteriores do antebraço e da eminência tenar até aqui. Então, geralmente é interessante a gente saber esse território de inervação, principalmente na mão, por causa da síndrome do túnel do carpo, né? Pelo território afetado, pela parestesia do território afetado, a gente consegue descobrir qual nervo está sendo comprometido ali pela síndrome do túnel do carpo. Nervo mediano que passa, né? Mas pode estar havendo um comprometimento desde a coluna vertebral, então pela inervação, pela parestesia na região da mão, a gente consegue deduzir qual nervo está sendo comprometido. Os ramos dos nervos espinais formam o plexo braquial, então são os ramos ventrais dos nervos espinais de C5, C6, C7, C8, T1, formam o plexo braquial, qual topograficamente é dividido em supraclavicular e infraclavicular. Os ramos originam os troncos sendo superior formado por C5 e C6, o médio por C7 e o inferior por C8 e T1. E assim a gente revisou todos os flashcards desse deck. Foi muito bom revisar com vocês esse plexo braquial. Então até a próxima, Doc. A gente vai seguir revisando daí com axila, beleza? Também é bem complicado, bastante estruturas passando pela axila. Parece fácil, mas é difícil. Até a próxima, viu? Valeu, gente. Tchauzinho.